Hello, meus amores. Deixa eu botar o nome da live aqui. Oiê! Hello, galera! Boa noite! Vamos para a nossa live 18 do nosso projeto Casulo da Amorosidade. E hoje a gente vai falar sobre algo muito especial. Depois eu vou contar aqui por que eu escolhi esse tema, né? Mas é a minha história. E vou contar bastante coisa pra vocês hoje sobre isso. Oi, Marcinha, boa noite. Oi, mãe. Google, meu primo tá aí, gente. Que demais, que legal. Gente, hoje é a nossa live 18 do projeto, né, do Casulo da Amorosidade. Todas as outras lives, pra quem não viu, estão lá no meu canal do YouTube. Então, Movimento Mulheres Livres, quem quiser assistir as outras estão todas lá, tá? E nós temos aí o nosso objetivo do mês de fazer 30 lives em seguidas. Então, nós temos essa e mais 12 ainda, tem muito assunto. E ontem eu deixei um box aqui nos meus stories e me pediram para falar sobre alma gêmea. E eu vou fazer uma live sobre alma gêmea, então, tá? Não vai ser hoje, mas vou fazer. Oi, Fê, lindo! Beijo pra você. E então vou fazer essa live de alma gêmea. Eu tô pensando em fazer um aulão de alma gêmea, na verdade, em falar de manifestação, como fazer, mas esse aulão de alma gêmea não vai rolar pelo Instagram, vai ter que ser em outra plataforma, porque vai ser mais longo. Eu tô pensando em fazer algo para ensinar vocês mesmo a manifestar alma gêmea, tá? Explicar os 7 níveis de alma gêmea. Lindo, também gostei. Eu adoro falar sobre isso. E ensinar a manifestar uma gêmea, ensinar o que você escreve, o que você não escreve, quais são os níveis, enfim. E aí, eu tô pensando em programar esse aulão pra gente pelo Zoom. Então, se vocês quiserem, me avisem. Aí eu vou organizar, vou ver um horário na agenda pra gente fazer isso. Oi, Fê, boa noite. Tá? E hoje eu vou falar, gente, sobre algo muito legal, porque hoje à tarde eu tava preparando um material aqui, né? E eu comecei a fazer tipo uma uma linha do tempo mesmo da minha história e comecei a colocar isso numa apresentação, né? Que é do material que eu tô divulgando. E aí eu comecei a pegar fotos da minha história desde quando eu era criança até os dias de hoje, assim. E aí eu fiquei muito emocionada, porque eu olhei, até botei no Stories, né? Eu comecei a olhar a minha jornada com o Theta Healing e eu falei, cara, faz 9 meses só, gente, que eu entrei nessa jornada do Theta Healing. 9 meses, tipo, é pouco tempo, entendeu? E aí eu fiquei olhando, tipo, meu, olha tudo que aconteceu na minha vida em 9 meses, sabe? Todos os perrengues, as coisas boas, as histórias, a primeira formação de Teta Healing, enquanto isso começou a mudar a minha vida. Até chegar agora, depois de 9 meses, eu falei que foi meu filho, porque depois de 9 meses eu virei instrutora de Teta Healing, né? Então foi exatamente 9 meses depois do meu primeiro curso, eu já estava fazendo curso de instrutora. E assim, coisas que eu não tava planejando, sabe? Que literalmente eu não tava planejando.
É, e que simplesmente aconteceu. E por que que isso aconteceu? Porque eu me permiti entrar nesse fluxo do universo. Eu permiti deixar com que o universo fosse me trazendo esses presentes, que é aquilo que eu falo para vocês do tempo divino. É quando o universo vai colocando o tapete vermelho e você se permite andar nesse tapete vermelho, sabe? Então, foi isso que aconteceu nessa minha jornada. E aí eu falei, cara, passou um filme na minha cabeça e eu decidi compartilhar isso com vocês hoje, porque tem muitos elementos da minha história que foram momentos decisivos na minha vida, que eu tive que tomar algumas decisões e algumas coisas que eu aprendi também, que pode servir para você em algum aspecto, né? E cada um de vocês que está aqui me assistindo, seja ao vivo, seja no replay, pode se conectar com algum ponto em específico, e esse ponto pode fazer diferença na sua vida também. E então eu vou contar para vocês hoje um pouquinho da minha história. É... E as primeiras coisas, eu queria muito compartilhar minha tela com vocês para vocês verem. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que lindo que tá isso aqui. Ó, eu vou contar aqui para vocês um pouquinho. Depois tem outra parte que eu vou mostrar aqui. Mas falando um pouquinho de onde eu vim, né? Eu sou natural de Chiapeta, no Rio Grande do Sul. E é uma cidade muito pequena. E desde cedo, os meus pais viajavam muito, né? Trabalhavam muito também. Meu pai era prefeito, minha mãe tinha as atividades dela também na Secretaria de Educação e era professora e ajudava também, né? Trabalhava junto com meu pai também. Então, eu e meu irmão, a gente passou bastante tempo com as funcionárias, né? Com as tatas que trabalhavam lá em casa, a gente fala. E isso gerou uma série de... você como criança, né? A gente sabe que até os 7 anos de idade a gente está adquirindo várias crenças, vários padrões, né? Durante a nossa infância, que vão definir o nosso comportamento e aquilo que a gente acredita depois que a gente vira adulto. Algumas coisas nos favorecem, outras coisas nos limitam, né? E esse é um processo natural que todo mundo passa. E então a nossa infância ela foi muito nesse sentido, né? Com os nossos pais trabalhando bastante, eles se dedicavam bastante. E aí, quando eu tinha 5 anos, o meu pai faleceu. Foi na Copa de 94, que ele estava indo visitar a gente, acabou falecendo. E a minha mãe, ela sempre foi a guerreirona lá em casa, né? Minha mãe sempre trabalhou, deu conta de tudo aí pra dar tudo que ela podia, o melhor que ela podia pra mim e pro meu irmão mais velho, né? E aí eu comecei a observar, gente, quando eu comecei a me conectar com isso da minha história, o quanto eu escolhia caminhos que eram caminhos diferentes do que todo mundo fazia naturalmente, né? Os caminhos contrários ao que todo mundo fazia naturalmente. E é isso que eu quero, é uma das coisas que eu quero que você preste atenção e você vai entender depois o que isso tem a ver com a minha vida hoje, com o meu propósito, com a minha missão. Mas eu sempre escolhia caminhos contrários. Então eu tinha 3 anos de idade, eu não gostava de brincar de boneca. A minha mãe tá aí, tipo, eu ganhava boneca, eu ficava braba, eu jogava as bonecas fora, sabe? Porque eu queria jogar futebol. E aí eu saía com meu irmão pra jogar futebol e eu era a menina da cidade que jogava futebol. Então, e eu jogava muito bem mesmo. Eu jogava, tipo, igual os meninos, assim, jogava melhor do que muitos meninos, porque eu aprendi com meninos de 5 anos a mais do que eu a jogar futebol. Então, desde cedo eu desenvolvi esse lance do esporte e o fato de ser a única menina que jogava futebol também foi um caminho diferente que eu escolhi. Foi um caminho contrário aí ao que normalmente as meninas faziam e tudo mais, né? E o esporte, desde cedo, ele me trouxe esse senso de coletividade, ele me trouxe esse senso de disciplina, esse senso de ser determinada e de me dedicar àquilo que eu acreditava e àquilo que eu sonhava para mim. Porque eu sonhava em ser uma Marta da vida, né? E poderia ter sido, não foi por escolhas, porque realmente jogava muito bem. Ó, meu primo falou aí, joga muito, inclusive. Valeu, Gugu.
E, e aí, enfim, o esporte ele me trouxe muito essa maturidade, né, do coletivo. E depois do futebol, eu comecei a migrar pro basquete, porque eu jogava todos os esportes menos vôlei. E aí eu comecei a migrar pro basquete e no basquete eu comecei a ter bolsa de estudo. E como, tipo, a mãe sustentava a gente sozinha, né? Então era tudo super contado, assim, lá em casa, né? A mãe ralava um monte pra poder dar as coisas pra gente. E aí eu comecei a ganhar bolsa nos colégios porque eu jogava basquete. E eu comecei a perceber uma repercussão maior no basquete do que no futebol. Não por conta da habilidade, mas porque na época, futebol feminino, hoje ele já não é reconhecido. Imagina na época, a gente tá falando aqui de quando eu tinha, tipo, 5 6 anos, 10 anos de idade, sabe? Então, 20 anos atrás. E, e eu comecei a ter muito reconhecimento no basquete. Eu comecei a ganhar bolsa em colégios particulares, comecei a pegar a seleção gaúcha e comecei a ver uma carreira mesmo ali, né? E me dedicar nisso. E aí eu lembro que eu fui embora, ganhei uma bolsa de estudo num colégio em Porto Alegre, fui embora para jogar basquete. E, e quando eu jogava, gente, eu era daquelas que eu pegava a chave do ginásio com o meu professor e eu ia treinar no final de semana sozinha. Eu ia treinar de manhã, meu treino era à noite. Eu ia treinar de manhã, aí eu ia pra aula, à tarde eu treinava com os meninos. Antes do meu treino eu chegava um pouco mais cedo pra dar uma treinada sozinha também e treinava à noite no meu treino regular. Então eu treinava muito, eu me dedicava muito, porque eu queria muito aquilo. Então, desde sempre eu desenvolvi essa questão, né, do se eu quero, eu vou me dedicar e eu vou conseguir isso na minha vida. E quando eu tava jogando basquete, eu tava morando em Porto Alegre e eu recebi uma ajuda de uma família enquanto eu morei lá, né? Eu morei por um ano em Porto Alegre e a mãe não tinha condições de me manter em Porto Alegre. Então, durante esse um ano, eu acabei sendo acolhida por essa família como se fosse um intercâmbio, assim. E aí você vai vendo, né, os presentes que o universo vai te trazendo, que Deus vai te trazendo para te amparar e para você seguir o seu caminho. E aí, eu lembro até hoje de um dia que eu tava em casa sozinha e a mãe me ligou. E a mãe me ligou que ela tava bem preocupada porque ela não tinha mais dinheiro pra me mandar, né? Ela não tinha como eu ficar lá, não tinha. E a mãe já tava numa situação que ela tava penhorando coisas dela e tudo mais. E aquilo, eu lembro até hoje, eu tinha 18 anos e foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorar, né? Primeira vez que eu vi minha mãe demonstrando uma vulnerabilidade dela, porque como ela sempre fez tudo pra gente, ela sempre foi essa fortaleza da família, né? Então eu tenho certeza que a mãe passou por muitas coisas que ela preservava a gente de saber daquilo, né? E naquele momento ela compartilhou essa dor dela comigo, né? E aquilo me marcou muito. E aí eu falei que naquele momento eu decidi, né, que eu ia passar numa boa faculdade, que eu ia ter um bom trabalho para eu poder ganhar dinheiro, para poder tanto ter as coisas para mim, mas para um dia poder proporcionar para minha família alguma coisa, né? Retribuir tudo que a minha mãe tinha feito, enfim. E aí foi o que eu fiz, tipo, passei numa federal, fiz engenharia, porque era o que eu mais me identificava. Eu não sabia se eu amava aquilo ou não, mas era o que eu me identificava, era o que eu gostava, né? Gostava de exatas, vou fazer engenharia. Achava que engenheiro ganhava super bem também, então, beleza. E aí, logo de cara, eu já consegui um estágio numa multinacional no último ano de faculdade, que foi a multinacional que eu trilhei a minha carreira no mundo corporativo. E aí, nisso eu já estava longe da minha família, eu já tinha ido estudar longe de casa, era umas 6 7 horas de carro da minha casa. Quando eu fui fazer esse estágio, eu fui para outro estado, que era mais longe ainda. E quando eu fui efetivada lá no Nordeste. E aí eu namorava ainda na época, eu terminei o meu namoro pra ir pro Nordeste, porque eu falei, ou você vai junto comigo ou eu tô indo. E aí ele não quis ir junto e eu fui e comecei a minha jornada.
E eu entrei num modus operandi de piloto automático, né? Porque eu cheguei naquele momento e falei, meu, eu vou trabalhar muito, eu vou crescer muito aqui dentro. E foi o que aconteceu. Eu trabalhava demais. Eu era workaholic total, assim. Só que eu cresci muito rápido, muito rápido. Então, no meu primeiro ano de empresa, eu já estava num programa que era de engenheiros da América Latina e Caribe, ganhando premiação de projeto finalista do programa. No ano seguinte, eu já estava fazendo treinamento internacional com projeto finalista no treinamento internacional. Então, eu comecei a crescer muito rápido. E ao mesmo tempo que eu crescia muito rápido, o ego crescia na mesma proporção, né? E, e aí, teve um evento, eu tava no Nordeste ainda, que eu tava namorando uma outra pessoa lá, e a gente terminou o nosso relacionamento e foi muito forte, assim, esse término, né? E aí eu decidi que eu ia vir embora de Recife. Eu falei, meu, não quero mais ficar aqui, porque aí é um ponto que eu quero compartilhar com você. Quando você tem uma situação muito forte na sua vida, ou você olha pra dentro e cura aquilo que você tem pra curar dentro de você, ou você simplesmente foge do problema. E foi o que eu fiz. O que eu fiz? A primeira coisa que era mais fácil pra mim naquele momento era fugir do problema. E eu falei, meu, eu vou fugir, eu não vou ficar aqui. Só que eu não sabia que eu tava fugindo do problema, né? Porque na época o meu autoconhecimento, meu nível de autoconhecimento era zero. Nós estamos falando de 2015. E aí eu fugi do problema, vim embora e pedi transferência para o Sul, fui transferida para Santa Catarina de novo e continuei minha jornada em Santa Catarina. Só que quando você foge do problema e você não olha para dentro, para o seu autoconhecimento, para entender a causa de tudo aquilo, por que eu atraí aquele tipo de relacionamento, por que aquela briga foi tão traumática, por que eu agi da forma que eu agi, por que aquela pessoa agia da forma que ela agia, eu não refleti sobre nada disso. Eu simplesmente fugi. E quando eu cheguei em Santa Catarina, eu achei que a empresa, porque a empresa era a mesma, as pessoas eram a mesma, eu não tinha curado dentro de mim o que era para curar, então tudo que estava aqui dentro, que estava uma bagunça, que estava uma zona, eu comecei a colocar no mundo externo. E aí o que começou a acontecer? Todos aqueles resultados incríveis que eu tinha tido no mundo corporativo, isso começou a cair. Isso começou a afundar e os meus resultados começaram a afundar. E aí, em menos de um ano, num período de 6 meses, eu saí de uma posição onde eu era top talent da empresa para uma posição onde eu estava prestes a ser demitida. E eu falei, cara, o que está acontecendo? Porque. E só que, naquele momento, qual era o meu argumento? O meu argumento era: o meu chefe não me dá atenção, porque o meu chefe não dá os recursos que a gente precisa, porque a gente está sofrendo uma pressão desgraçada, mas não tem suporte, não tem apoio, porque a empresa é isso, a empresa é aquilo, porque a equipe não faz o que tem que ser feito. Eu lembro que eu era workaholic ainda total, então, tipo, eu recebia no meu celular os e-mails da performance do processo. Meia-noite, eu tava dormindo com o celular na cama, mexendo no celular. Meia-noite chegava um e-mail que o operador não tinha feito a receita que era para fazer, eu mandava mensagem pro cara na hora. Eu era desse nível, sabe? Então ninguém mais me aguentava e eu não aguentava estar lá dentro também. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu não tava contente com aquilo, eu não tava feliz com aquilo. E esse é outro aspecto que eu quero que você preste atenção. Por quê? Você sente e você sabe quando você está com algum desconforto na sua vida. Então, quando algo está desconfortável na sua vida, seja o seu relacionamento, seja o seu trabalho, seja qualquer aspecto da sua vida, você sabe. No fundo, você sente. E você sente se aquele é um comportamento da sua essência ou não. E naquele momento eu sabia que aquele não era um comportamento da minha essência. Eu sabia que não era aquilo que eu queria causar nas pessoas. Eu falei, cara, não é isso que eu quero gerar nas pessoas e não é isso que eu quero pra mim. E aí vem outro momento de decisão. O que você faz? Ou você foge, faz de conta que você não tá vendo, ou você vai olhar pra dentro e vai entender o que tá acontecendo. E aí naquele momento eu decidi olhar pra dentro. Então naquele momento eu comecei a fazer terapia
investi num processo de coaching e comecei a me compreender. E aí eu vi que toda aquela zona que estava do lado de fora era um reflexo do que estava acontecendo dentro de mim. Dentro de mim. E aí eu vi que eu tava com meu ego lá na PQP. E aí eu falei, cara, né? Hora de botar o rabinho no meio das pernas, ser humilde e pedir desculpa para as pessoas que você magoou e que estão chateadas com você. E aí, gente, eu desci do salto, fui pedir desculpa para cada colega de trabalho que não estava gostando de trabalhar comigo e que eu realmente tinha identificado que os meus comportamentos não estavam legais. Inclusive pro operador lá do chão de fábrica. Eu sentei na frente do cara e falei, cara, eu quero te pedir desculpa. E ninguém esperava que eu fizesse aquilo. Porque é literalmente você tirar o seu ego de jogo e falar, cara, eu errei e eu tô disposta a fazer diferente. E foi isso que eu fiz. E eu nunca vou esquecer do que esse cara me falou, porque esse cara me falou assim, ó, Andressa, você precisa entender uma coisa. Eu não saio de casa e deixo a minha esposa e o meu filho em casa para vir aqui fazer coisa errada. Eu venho aqui para dar o meu melhor. Só que às vezes eu tenho segundos para tomar uma decisão. E às vezes eu acerto e às vezes eu erro. Quando esse cara me falou isso, eu falei, meu, eu não preciso ouvir mais nada, porque é exatamente isso. E assim é na nossa vida. Quando você tá conversando com alguém e, sei lá, do nada essa pessoa estoura ou não te responde como você gostaria, ou enfim. Primeiro, você não sabe o que tá passando dentro daquela pessoa. Segundo, aquela pessoa ela tá agindo conforme o padrão de crenças dela, conforme o que ela viveu, conforme tudo que tá acontecendo dentro dela. E às vezes isso não tem nada a ver com você. Não significa que você precisa aceitar tudo, mas significa que você precisa estabelecer um diálogo de transparência e entender que talvez aquela pessoa não fez aquilo por mal. Sabe? Porque nenhum de nós, em essência, somos más pessoas. Pelo contrário. Então, naquele momento, eu comecei a compreender o que era empatia. O que era entender o lado do outro e me colocar na posição do outro. E aí, quanto mais eu fui avançando nesse processo de autoconhecimento, eu percebi que, na verdade, me faltava amor próprio. Porque eu não me cuidava mais, eu não me olhava no espelho, eu não fazia nada por mim, eu não tinha tempo para mim, eu só queria saber de trabalhar. O meu escape, o cuidar de mim, era ir para a cervejaria que tinha lá tomar cerveja com os meus amigos. Esse era o meu escape, porque eu amava tomar cerveja. Então, eu percebi que eu não estava cuidando de mim e que eu me ocupava de trabalho e me atolava de coisa, por quê? Porque eu não queria olhar para dentro, eu não queria me compreender, eu não queria me conhecer. Só que não adianta você fugir pro resto da sua vida. Se você ficar fugindo pro resto da sua vida, você não vai conquistar as coisas que você quer. Você não vai viver feliz, você não vai viver com plenitude. E isso é uma escolha. Você acessar a felicidade que está dentro de você é uma escolha. E foi isso que eu fiz. Eu decidi que eu queria viver uma vida feliz. E aí eu comecei. E eu lembro até hoje, eu fiz terapia, coaching, depois eu comecei um segundo processo de coaching. E eu lembro até hoje que o dia que eu comecei esse segundo processo de coaching, eu investi na época, R$3.000 nesse processo de coaching. Eu nunca tinha investido isso em autoconhecimento. Eu falei, caramba, meu, R$3.000, paguei à vista ainda. Eu falei, paguei com dor, sabe? A primeira sessão pagou todo o processo. Porque só as fichas que caíram ali pra mim do quanto eu não estava me amando, eu não estava me valorizando, eu não estava me arrumando, eu não estava me cuidando, eu não tinha tempo pra mim, aquilo ali começou a mudar a minha vida. E foi dali que eu decidi parar uma pós-graduação que eu tava fazendo, porque não tinha sentido nenhum. Eu não tava fazendo aquela pós-graduação pra mim, eu tava fazendo uma pós-graduação porque eu entendi e tinha aprendido com a sociedade que você se forma na faculdade, arruma um emprego, depois você faz uma pós, um MBA para você virar CEO, presidente, etc e tal. E eu estava seguindo esse script.
Então eu decidi parar aquela pós-graduação, só ali eu economizei também uns 15 mil reais, tá? Fora o tempo que eu ganhei. E qual foi a pergunta-chave que fez virar essa chavinha dentro de mim? Foi o seguinte, quando a minha coach me perguntou assim, Andressa, o que você vai fazer de hoje para a semana que vem para cuidar mais de você? E aí eu falei, nossa, eu vou dar um tempo para mim. Eu vou ir no salão, eu vou me cuidar, vou fazer a unha, vou fazer alguma coisa no meu cabelo, vou ter um dia de madame, eu falei pra ela. Aí ela falou, tá bom, quando que você vai fazer isso? E aí eu falei, peraí que eu vou olhar na minha agenda. E aí eu fui olhar a minha agenda, eu não tinha um horário para ir no salão. Um horário. E aí eu falei, cara, não é possível. Eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Do que eu estou ocupando o tempo e o espaço na minha vida se eu não tenho um horário pra mim? E aí eu comecei a olhar pra minha agenda, olhar pro meu estilo de vida e falar, não é isso que eu quero viver. Não é isso que eu quero viver. E ali eu tive outra decisão para tomar. Tá bom, não é isso que eu quero viver. Então o que eu quero viver? O que eu quero viver é isso, 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 isso. Beleza. Para eu viver essa vida, quais são os padrões e quais são os hábitos que eu preciso mudar? E aí, de novo, ou você foge ou você age. E eu decidi agir. E eu comecei a mudar todos os meus padrões e os meus comportamentos. E quando eu comecei a mudar os meus padrões e os meus comportamentos, eu comecei a ter um ritual matinal. Eu comecei a fazer várias coisas que eu estou ensinando para as minhas alunas lá no curso no Seja Você. Foi tudo o que eu fiz na minha vida. E isso começou a elevar a minha energia. E quanto mais eu comecei a elevar a minha energia, mais eu comecei a me reconectar com a minha essência. Até que eu cheguei na clareza do meu propósito. E eu falei, cara, o meu propósito de vida é gerar transformação na vida das pessoas. Quando eu olho para esse trabalho vai me proporcionar viver desse propósito e ter o estilo de vida que eu quero ter? E aí eu vi que não. E aí eu comecei a me questionar, tá bom, o que eu vou fazer então? E aí eu comecei a mudar todo o meu contexto de consumo do ponto de vista financeiro, do meu estilo de vida, dos meus hábitos, do horário que eu acordava, do exercício físico, de estudo, tudo. Tudo. Eu comecei a mudar completamente tudo. E aí eu fui fazer a minha primeira formação de coaching, porque aí vem outro pedacinho que o universo coloca no seu caminho. Como eu tinha feito já 2 processos de coaching pra mim e eu tinha gerado várias mudanças na minha vida, o meu irmão e a minha cunhada na época falaram assim: Dessa, a gente quer que você seja a nossa coach, que você nos ajude em algumas mudanças que eles estavam buscando para a vida deles. Ou seja, eu fui convidada para ser coach sem ter a formação de coaching. E eu falei, cara, então eu preciso fazer a formação, né? Porque eu quero ser a melhor coach do mundo para eles. Eu quero muito ajudar eles. E aí eu fui fazer a formação. Aí foi meu segundo investimento mais alto, porque só a formação eu paguei uns 8 mil reais, mais a viagem, o hotel, uma semana fora e tudo mais. Então eu gastei ali uns 12 mil reais na minha formação. E fui. E ali eu tive clareza de que realmente era ajudando as pessoas que eu queria seguir a minha jornada, né? Presente do universo, total. Pensa, presente do universo. Eu lembro até hoje, eu tava com uma listinha lá na mão de várias profissões que eu queria, que eu já tinha pensado em fazer, em seguir. E aí eu recebo esse convite. Então, quando você está investindo no seu autoconhecimento e você está atenta a esse processo, você percebe esses sinais, porque a gente recebe esses sinais o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está recebendo esses sinais. Só que a gente só percebe quando a gente está olhando para dentro da gente. E foi isso que aconteceu comigo. E aí eu fui pra Guarapari, pertinho do Fê lá. Fui pra Guarapari fazer minha formação lá com o Jerônimo. E aí nisso eu já decidi que eu queria fazer minha transição de carreira. E aí eu comecei a planejar minha transição de carreira. E nesse período eu estava fazendo um curso de desenvolvimento pessoal ao mesmo tempo online que tinha uma galera de São Paulo fazendo. E eu comecei a me conectar com essa galera no virtual.
E aí era uma galera muito massa, é uma galera incrível, né? E eu falei, gente, eu quero estar mais perto dessa galera, eu quero viver esse universo, eu quero falar de autoconhecimento, eu quero trocar ideias sobre isso, eu quero ter conversas profundas, né? E eu comecei a construir a média das 5 pessoas, né? Que é você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E aí eu comecei a vir para São Paulo todos os meses. Uma vez por mês eu vinha para São Paulo para encontrar essa galera. E aí eu comecei a dar palestra aqui em São Paulo, comecei a, né, encontrar uma galera incrível, assim. E aí a minha intuição começou a falar, eu vou morar em São Paulo. Eu vou fazer minha transição de carreira e vou morar em São Paulo. Porque eu não sabia, hoje eu sei, mas na época, intuição, pura e simplesmente. E aí vem outra coisa que eu quero conectar aqui pra você na minha história. Lembra que eu falei que desde criança eu procurei por caminhos diferentes, por caminhos onde todo mundo ia para aquele lado, eu era a pessoa que ia para esse lado. Desde o meu nascimento, gente. Minha mãe fala que eu nasci sorrindo, nasci gargalhando. E as crianças normalmente nascem chorando, né? Eu nasci dando risada. Então, eu sempre escolhi esse caminho diferente. E o que eu percebi do porquê que eu escolhi esse caminho diferente? Porque no fundo eu sempre estava seguindo o meu coração. No fundo eu sempre estava seguindo aquilo que estava aqui dentro. Que eu não sabia explicar o que era, mas eu sabia que era o meu desejo. Então, quando eu decidi que eu ia pro futebol, era o que eu amava fazer. Quando eu decidi que eu ia pro basquete, era o que eu amava fazer. Sabe? Então, eu sempre fui seguindo o que estava aqui dentro. Por que não foi sustentável o meu período no mundo corporativo? Porque no fundo aquilo que eu estava fazendo não era pelo meu coração. Era um script que eu estava seguindo, que era o que eu tinha aprendido até então. E eu tinha uma boa intenção por trás daquilo, que era ser bem-sucedida financeiramente, tanto para mim quanto para ajudar a minha família. E aí, quando eu comecei a vir para São Paulo todos os meses e seguir a minha intuição de vir morar em São Paulo, eu tinha planejado a minha transição de carreira para maio de 2019. Por quê? Porque eu tinha acabado de assumir um cargo de gestão na empresa que eu trabalhava, onde eu tinha sido a primeira mulher na história de uma empresa multinacional a assumir a gestão de uma manufatura, de uma área fabril. Então, eu fui gerente de 5 áreas do processo produtivo, tinha uma equipe de mais de 100 pessoas nessas 5 áreas, e nunca uma mulher tinha assumido aquela função, nunca. E além de tudo, tipo, eu era super jovem também na época, né, pra função. Então, eu tinha liderado os meus diretos de 20 e poucos anos de casa, um cara quase com a minha idade de tempo de casa, sabe? Então ali também foi uma coisa que, tipo, né, um caminho contrário do que todo mundo faz, um caminho diferente do que todo mundo faz. Então, pra mim, tinha dois aspectos ali que eu tinha que me desfazer. Primeiro, o meu ego, né, de deixar esse status, o salário que eu ganhava, a posição, todo mundo me admirava muito pelo que eu tinha conquistado lá. E isso alimentava, de certa forma, o meu ego. Mas eu queria deixar um legado para minha equipe, porque eu comecei a conversar com os funcionários da equipe um por um, porque eu queria trazer esse lado humano para eles. Eu queria conversar com eles no sentido de entender se eles estavam felizes, se eles estavam fazendo o que eles gostavam, se eles estavam fazendo o que eles queriam ou não. E aí, só que imagina, eu tinha mais de 100 funcionários, gente. Eu ia, naquele ritmo alucinante de trabalho, eu ia, tipo, levar um ano pra fazer isso. Mas eu tava lá, porque na minha cabeça, aquela era a forma de eu fazer esse trabalho, de deixar esse legado pra eles. E aí, num dos eventos que eu vim pra São Paulo, que foi em outubro, eu tava no evento e eu tava conversando com um dos caras que ele é minha família de alma e é meu guia espiritual aqui na Terra, com certeza. Ele chegou pra mim, eu tava contando essa história pra ele, ele falou assim, Andressa, aí o outro presentinho do universo. Quando você quer deixar um legado, né, tipo, pra alguém, eu vou te dar o exemplo de ensinar uma criança. Quando você ensina uma criança, você ensina pelo exemplo. Então, se você quer deixar um legado para sua equipe, o maior legado que você pode deixar é o seu exemplo. É você acreditar naquilo que tá batendo forte no seu coração e você seguir o seu coração para viver daquilo que você ama.
Eu falei, caraca, eu desabei, eu comecei a chorar, eu não consegui falar nada pra ele, eu só comecei a chorar, porque eu tô arrepiada. Porque eu falei, cara, é isso, eu tô pronta pra fazer minha transição de carreira. E nisso, eu já tava conversando com o meu chefe que eu ia sair e tudo mais, ele já sabia, porque eu falei, meu, vou avisar pra gente preparar alguém pro meu lugar, né? E aí, gente, outra reflexão pra você que ainda não trabalha com aquilo que você ama. Quando eu conversei com o meu chefe, eu voltei dessa viagem de São Paulo em outubro e fui conversar com ele. Falei, ó, eu quero sair, tipo. E ele falou, sério, agora, assim? Aí eu falei, meu, até quando você precisa que eu fique, né? Pra você ficar tranquilo. Ele falou, pelo menos até dezembro. Aí eu falei, tudo bem, então vamos fazer um acordo demissional? Tipo, eu não quero que você me pague rescisão, nada. Eu só quero ter acesso ao fundo de garantia pra não deixar esse dinheiro lá sem render, né? Vamos fazer um acordo demissional? Se você fizer um acordo, eu fico até dezembro. E aí ele falou que ele não podia fazer um acordo. Só que no fundo, quando quer, dá um jeito e pode. Já tinham feito isso com outras pessoas. E aí a reflexão que eu quero te trazer é: nunca deixe o rumo da sua vida na mão de outras pessoas ou na mão de uma organização. Anota essa frase, por favor. Nunca deixe o rumo da sua vida nas mãos de outra pessoa ou de uma organização. E aquele foi o primeiro momento da minha vida que eu tive dinheiro para chegar e falar para ele, tudo bem, se você não quer fazer um acordo demissional, não tem problema, estou pedindo as contas agora, dia tal, estou saindo da empresa. E por que eu consegui fazer isso? Porque quando eu decidi lá atrás que eu queria viver do meu propósito de vida, que eu queria viver uma vida que eu fosse realmente feliz e que eu fosse realizar, e que eu pudesse ajudar as pessoas, eu mudei todos os meus hábitos e tudo que eu fazia para construir essa vida, para conquistar essa vida. Eu comecei a acordar às 5 da manhã porque antes de trabalhar eu queria estudar finanças pessoais para aprender a lidar com o meu dinheiro. Eu queria estudar coaching e desenvolvimento humano para poder ajudar as pessoas. Eu queria ir na academia para poder cuidar de mim e eu queria ler um livro. E eu queria fazer isso, tudo isso antes do meu trabalho, porque eu entrava no trabalho e eu não sabia que horas eu ia sair. Então, eu abri mão de algumas coisas para construir essa vida e para poder tomar essa decisão. E quando eu pude tomar essa decisão, eu senti uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes. E isso foi muito forte para mim. Então, quando você decidir por algo na sua vida, seja de fato protagonista. Assuma a responsabilidade. Talvez abra mão de alguma coisa agora, de um prazer momentâneo agora, para viver algo muito maior lá na frente. E quando você faz isso, você mostra para o universo quanto você está comprometida em viver de fato a sua missão. E as coisas começam a vir para você. E por isso que o que eu vou contar agora da minha história foram coisas que eu conquistei em tão pouco tempo. Porque na verdade não foi tão pouco tempo. Eu tive 30 anos de preparo para ter tudo que eu conquistei nos últimos 9 meses, para acontecer tudo que aconteceu na minha vida nos últimos 9 meses. Os 30 anos que eu vivi até aquele momento de quando eu pedi a demissão, tudo isso me preparou para eu ser quem eu sou hoje, para eu fazer o que eu faço hoje. Então honre a sua história. Não menospreze um acontecimento sequer da sua história. Sequer. Não menospreze uma pessoa sequer da sua história. Seja ela o operador do chão de fábrica, seja ela o presidente da porra toda. Porque cada pessoa que cruza no seu caminho vem para te dar uma lição e um aprendizado que talvez naquele momento não faça sentido, mas um dia vai fazer. E um dia você vai ser grata por isso. Então honre cada dia da sua história. Cada dia da sua história. E aí, no dia 6 de novembro, eu assinei a minha demissão. E no mesmo dia que eu assinei a minha demissão, eu tinha pedido o carro do meu irmão emprestado, porque eu tinha vendido o meu carro. E o meu carro era um símbolo de muita conquista para mim. Eu tinha vendido o meu carro para poder investir na minha missão, no meu propósito.
E aí eu peguei o carro do meu irmão emprestado, tava com o carro carregado e no dia eu assinei os papéis demissionais, saí da empresa direto na estrada vindo para São Paulo e vim para São Paulo. E aí a minha vida começou, né? Porque as mudanças todas. Aí eu vim para São Paulo em novembro de 2018. Novembro de 2018. Em janeiro eu me envolvi com uma. Aí, quando eu vim para São Paulo, logo que eu vim, eu já conheci uma das minhas almas gêmeas, né? Em janeiro a gente teve um relacionamento que a gente não soube como lidar com isso e a gente se afastou. E aí ali foi muito forte pra mim, porque naquele momento eu acreditei no amor. Eu vi que é possível você viver um amor de alma gêmea. Eu vi que é possível você amar alguém e ser livre ao mesmo tempo. Eu vi o que é dar e receber amor. E eu vivi um amor tão puro e tão genuíno que eu falei, nossa, tipo, agora que eu encontrei isso, como assim eu não posso viver isso? Então isso foi muito forte pra mim. E aí é como se, só existisse aquela pessoa que pudesse me dar aquele amor, sabe? E só existisse aquela pessoa que eu pudesse viver aquele amor. E aquilo me fez acreditar no amor de novo, acreditar que o amor existia. E aí foi muito forte esse afastamento. E aí, de novo, né? Ou você foge ou você resolve. E eu já estava disposta a resolver. E aí eu comecei a entrar em processos muito profundos de autoconhecimento. Eu fui para um retiro. E nesse retiro eu vi que eu estava vibrando muito no meu ego. Por quê? Porque eu vim para São Paulo. Eu comecei a dar muito certo logo no meu primeiro mês. E aí outra coisa que eu quero falar sobre vir para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu não tinha empresa aberta, eu não sabia direito o que eu ia fazer, eu não sabia direito como que ia funcionar o meu negócio, nada disso. Eu vim, pura e simplesmente vim. Segui minha intuição e vim. E claro, eu tinha me preparado financeiramente para isso. Mas o que eu quero te dizer é que nem sempre você vai enxergar o caminho todo. Você não vai enxergar todo o percurso. Você precisa enxergar os próximos 20 metros. Quando você enxergar os próximos 20 metros, caminhe. É igual o farol do carro. Ande, porque à medida que você vai andando, você vai iluminando o restante do caminho. E foi exatamente isso que eu fiz. Então não fique paralisada porque você não está enxergando o caminho todo. Não. Enxergue, você vai enxergar exatamente o que você precisa enxergar. Se coloque em movimento e o resto do caminho o universo vai iluminar para você e vai trazer os recursos para você, porque você está em movimento. Não tem como o universo não te trazer. Não tem como. Isso é lei da física, tá? Então, acredite na sua intuição, ilumine os próximos 20 metros e vá. E ande, confie. Confie que as coisas vão vir para você. E aí eu vim para São Paulo e meu primeiro mês foi um sucesso, assim, tipo, eu lotei a minha agenda de clientes. Meu primeiro mês eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava no mundo corporativo. E tudo assim, né? Fui fazendo. E aí eu comecei a curtir muito o estilo de vida em São Paulo, porque São Paulo tinha os restaurantes que eu sempre olhava lá do sul, quando eu olhava pelo Instagram e falava, nossa, eu quero ir nesse lugar, eu quero frequentar esse lugar, não sei o quê. E eu comecei a viver essa vida, né, tipo, uau, de São Paulo, assim. E aí, eu tava vibrando muito no meu ego, assim, embora eu estivesse já trabalhando com aquilo que eu amava e tudo mais. E esse retiro me veio para me mostrar isso, né? O quanto eu tava agindo pelo meu ego. E aí eu comecei a tirar essas máscaras, né? Compreender tudo que estava acontecendo comigo, entender por que eu tinha atraído aquela alma gêmea naquele momento e a gente não tava junto, não tava vivendo isso, enfim. E comecei profundamente a entrar no autoconhecimento como eu nunca tinha entrado antes. E aí eu fui fazer uma sessão de apometria. E nessa sessão de apometria, eu acessei uma crença de outra existência que a minha alma viveu, onde eu tinha uma capacidade mediúnica muito elevada. E eu tinha sido condenada por ter essa capacidade mediúnica. Eu tinha sido queimada mesmo em fogueira e tal, pela igreja na época.
E eu tinha feito essa sessão de apometria com a intenção de me conectar espiritualmente, porque eu tava sentindo que eu tava desconectada espiritualmente. Eu queria buscar essa conexão de novo. E foi louco, porque assim, esse negócio com essa alma gêmea era tão forte que na sessão de apometria a alma dela apareceu na sessão. Ela tava dormindo até mais tarde naquele dia e no sonho, né, quando a gente tá dormindo, a nossa alma fica zanzando por aí. E a alma dela apareceu na sessão. A mulher não sabia nada quem era a pessoa e ela falou: "Ai, tá chegando uma pessoa assim assado", e era essa pessoa. Então, para vocês verem o quão forte era a nossa conexão. E aí, enfim, quando eu fiz essa sessão de apometria e trabalhei essa crença, um mês depois, eu tava assistindo uma live da Luana Ferreira de Alma Gêmea. Eu já fazia Theta Healing pra mim, eu já era cliente do Theta Healing. E a minha cunhada tava me falando: faz o curso de Theta Healing, vai ser bom pro teu autoconhecimento, dá uma olhada na Luana Ferreira, assim, assim, assado, parari, parará. E eu falei: tá, eu vou ver, né? Aí eu tava assistindo uma live da Luana Ferreira sobre cristais, nada a ver com Theta Healing. E eu falei: deixa eu ver a agenda de cursos deles, né? Olhei a agenda de cursos e até na semana seguinte, aqui em São Paulo, com a Luana e com a Mae. E era inédito elas darem esse curso, né? O básico, o primeiro nível do Theta Healing, elas davam só os cursos avançados. E aí ali eu escrevi no meu caderninho, né? Eu escrevi assim: Deus, me traz um sinal claro se é para eu investir nisso agora ou não. Se esse é o meu momento de investir nisso ou não. E ali eu comecei a quebrar vários padrões meus, porque eu era uma pessoa, né, tipo, engenheira de formação, coach. Eu era pessoa, tipo assim, meta, planejamento, by the book, seguir, né, o script, etc, etc, etc. E ali eu comecei a acessar essa parte intuitiva, né, essa parte holística. E aí eu fiz essa pergunta pro universo. Oi, Lu, que saudade! Beijo! E ali eu fiz essa pergunta pro universo, se era o momento de eu investir nisso ou não. E naquele momento, eu meditei antes de dormir, escrevi essa pergunta, meditei antes de dormir e fui dormir. E a Luana Ferreira, que é a dona da escola que eu fiz, a fundadora da escola que eu fiz, ela apareceu no meu sonho e fez um download em mim. E eu simplesmente, tipo, olhei muito nos olhos dela no sonho e falei: eu aceito, eu aceito, eu aceito. E aí foi muito louco, gente, porque eu acordei, me conectei com esse sonho e aí eu falei: cara, eu quero, tipo, vou fazer esse curso, né? Eu entendi que era a resposta de Deus que eu tinha perguntado e fui fazer o tal do curso. E aí, gente, uma vez que você entra, uma vez que você vê, não tem como desver, né? E aí eu fiz o curso e nesse meio do caminho, eu fiz o curso, eu comecei a criar os meus produtos digitais, eu comecei a vender, comecei a ter resultado novamente. Porque aí o que aconteceu nessa trajetória? Quando eu tive esse relacionamento e a gente se afastou, eu comecei a vibrar muito no apego. E tudo aquilo que vinha dando muito certo começou a dar muito errado. E eu comecei a me afundar muito no meu trabalho, na minha energia, no meu ânimo, na minha disposição, em tudo. As coisas começaram a dar errado. E quando eu entrei no Theta, que eu comecei a compreender mais profundamente as minhas crenças, os meus padrões, as questões que eu tinha que trabalhar internamente em mim, as coisas começaram a acontecer novamente. Aí eu comecei a lançar meus cursos online, aí eu comecei a ter alunas e tudo mais. E aí foi indo, e aí eu fiz outro curso de Theta. A minha jornada com Theta começou em maio de 2019. Aí eu fiz outro curso de Theta. Aí eu comecei a fazer eventos e palestras em São Paulo, que é um grande sonho meu, viajar o mundo fazendo eventos e palestras. Eu comecei a co-criar esse sonho. E de novo, Tony Robbins, o maior coach do mundo. Começou, na primeira palestra dele tinha uma pessoa. Só que ele começou. Hoje ele faz evento, o último evento dele no Brasil tinha 13 mil pessoas. Ele faz eventos no mundo de milhares de pessoas. Milhares. Mas ele começou com uma. Então,
Não menospreze o passo a passo da sua jornada, se comprometa com o processo. E o resultado ele vai ser uma consequência. Então eu comecei nessa jornada de fazer eventos, comecei a fazer palestra no meu prédio, aí tinha 18 pessoas, depois eu fui fazer uma palestra num outro lugar que tinha 8 pessoas e comecei a alimentar esse sonho dentro de mim. E aí eu ia em julho para minha cidade. Olha só, em julho eu ia para Ijuí, para minha cidade, que meu avô tava no hospital e tudo mais, então eu ia passar um tempo em casa. E aí eu falei pra uma amiga lá, eu falei, nossa, eu tô pensando em fazer alguma coisa em Ijuí, porque não tem muito evento de autoconhecimento e tal, não sei o que. Ela falou, Dessa, eu sou da ordem de advogados, do grupo lá de advogadas, e a gente ajuda a organizar essas coisas, eu vou falar com as gurias, se elas toparem a gente te ajuda. E elas toparam, e gente, elas me ajudaram a criar um evento na minha cidade. E a gente chegou lá no evento, a gente conseguiu patrocinador, a gente conseguiu lugar, a gente conseguiu apoio. A gente fez um evento para 72 pessoas na minha cidade. A minha família estava na primeira fila desse evento. A gente conseguiu arrecadar, porque eu fiz um evento 100% beneficente, a gente conseguiu arrecadar mais de 4 mil reais, que a gente converteu tudo em doação de cesta básica para uma instituição lá de Juí e outra instituição aqui de São Paulo. Então, assim, as coisas elas começaram a se movimentar de novo na minha vida, sabe? Por quê? Porque eu comecei a olhar profundamente tudo aquilo que, de novo, estava me limitando de viver tudo aquilo que eu queria viver. E aí, eu e essa pessoa, ao longo do ano, a gente manteve uma amizade, né? A gente não conseguia se desconectar, porque era muito forte. Então, a gente manteve a nossa amizade e tudo mais. Porém, eu sabia que no fundo essa amizade tinha o sentimento, ele estava vivo dentro da gente, né? O abraço não era o mesmo abraço que a gente dava em outras pessoas, a conversa, a conexão, né? Tudo era diferente. E aí eu vi que no fundo eu continuava alimentando uma esperança de viver aquele relacionamento, né? Mas enfim, eu tava guardando aquilo pra mim. E aí, em outubro, logo depois de eu fazer um dos cursos do Theta Healing, eu cheguei do curso, o curso terminou no domingo. Na terça-feira, a dona do apartamento que eu morava me chamou e falou: Dessa, eu preciso que você libere o AP, porque a minha mãe tá vindo pra cá morar com a gente, então a gente precisa do quarto, né? E, tipo, você tem uma semana pra sair daqui do AP. Eu falei: caraca, meu. Aí começou o turbilhão de novo na vida, né? Começou o universo trazendo as coisas, as mudanças. E aí, eu senti que não era para eu alugar alguma coisa. Eu senti que alguma mudança ia acontecer na minha vida. Então eu pedi para um amigo meu para ir para casa dele. Fiquei um mês na casa desse meu amigo. E olha que bizarro como é o universo. Eu fui para casa desse meu amigo em novembro de 2019, aqui em São Paulo. Exatamente um ano depois que eu vim morar em São Paulo. E qual foi o primeiro lugar que eu fiquei quando eu vim morar em São Paulo? Na casa desse mesmo amigo meu. Olha que bizarro o ciclo fechando, o ciclo encerrando. E aí eu tava literalmente sem entender tudo que tava acontecendo. Eu falei, universo, o que é isso? Como assim? Tipo, eu saí da minha casa do nada. Um ano depois eu volto exatamente pro mesmo lugar. Exatamente pro mesmo lugar. Eu tô sentindo uma conexão de novo com essa alma gêmea muito forte. E o que eu faço com tudo isso? Tipo, e aí eu comecei a sentir uma insatisfação com o meu trabalho, porque eu vi que a minha mensagem não era aquela que eu queria falar. Eu não queria falar mais de finanças pessoais para mulheres, eu queria falar de outras coisas. E aí veio vários questionamentos, porque eu já tinha 4 turmas do meu curso, eu já tinha muitas coisas rolando. Eu falei, como assim? Eu vou parar com tudo isso agora, né? Tipo, e aí eu falei, cara, é um convite pro desapego. E aí eu comecei a desapegar das minhas coisas, porque eu falei, meu, eu tô de mudança, tipo, eu carregava um monte de tralha, um monte de tralha. Comecei a desapegar dessas coisas. Comecei a fazer desapego emocional. Comecei a fazer desapego de
de tudo, sabe? De tudo. Eu comecei a movimentar essa energia, porque eu falei, tá bom, o universo tá me pedindo pra movimentar a energia, então vamos movimentar. Mas não tava entendendo nada ainda. Aí parei com esse trabalho do financeiro, eu falei, meu, não é isso que eu quero falar, são outras coisas. E aí o Teta Healing me fez perceber que eu tinha escolhido esse caminho do financeiro por um padrão de competição com meu irmão. Então eu tinha um padrão de competição com ele que vinha lá da infância, da forma como a gente viveu lá na infância e tudo mais. Então eu curei esse aspecto dentro de mim também. E aí eu fiquei na casa desse meu amigo por uma semana, por um mês. Depois desse um mês eu fui pra casa do meu outro amigo, que é o Lu, maravilhoso, que me recebeu com o maior carinho, com o maior amor. Fiquei mais um mês na casa do Lu, em dezembro ali, em dezembro praticamente, dormindo numa sala lá na casa do Lu, num colchão inflável durante um mês, porque eu sentia que não era pra eu criar raízes. E aí, nesse período, eu comecei a sentir muito forte isso, que eu mantinha amizade com essa alma gêmea, porque no fundo eu tinha a intenção de a gente viver esse relacionamento. E eu falei, cara, eu não posso mais fazer isso comigo, eu preciso viver a minha vida, eu quero viver um amor, eu quero viver a minha vida, eu quero compartilhar a minha vida com alguém, eu quero construir essa história, enfim. E aí, no dia do meu aniversário, eu escrevi uma carta. Essa pessoa estava comigo no dia do meu aniversário. E quando ela foi embora, eu escrevi uma carta falando de tudo que eu tava sentindo, né? E eu falei que pela última vez eu ia perguntar se ela queria viver essa vida comigo, né? E aí escrevi essa carta e guardei. E no início de dezembro, várias fichas caíram pra mim, todas as respostas que eu tava pedindo pro universo sobre tudo isso que tava acontecendo, eu tive, né? Eu senti. E aí, naquele momento, eu decidi que eu ia dar um rolê pelo mundo. Eu ia embora de São Paulo, eu ia dar uma viajada e eu ia. Eu só precisava de internet pra trabalhar, então tava tudo bem. E eu ia viver a minha vida, sabe? Eu não ia mais ficar presa naquela relação e me prendendo àquela esperança de um relacionamento. E aí eu encontrei com essa pessoa em dezembro. E no início de dezembro a gente tava conversando e ela perguntou, o que você vai fazer da vida e tal. E eu falei, eu decidi que eu vou embora de verdade agora de São Paulo porque eu quero viver a minha vida. Ela falou, se é isso que o seu coração sente. Eu falei, cara, não é isso que o meu coração sente. Meu coração sente de ficar com você, de a gente construir a nossa história, de a gente viver o que a gente viveu. Mas eu não posso ficar mais alimentando isso. E pela última vez eu vou te perguntar se você quer viver isso comigo ou não. E aí ela falou, não, eu topo viver isso com você. A partir de janeiro eu posso ir embora com você. Eu posso ir viajar, sei lá, a gente pode fazer alguma coisa. E aí foi uau, né? Surpresa, tipo, isso foi em dezembro, gente. E aí eu falei, surpresa total. Gente, tá acabando o tempo. Eu vou fechar essa live e vou voltar pra terminar a história aqui pra vocês, tá? Então, quem quiser ver o final da história e entender como é que eu cheguei até agora, vem comigo de novo, tá? Já volto.